Bem, galera, vamos fazer a correção da avaliação da segunda unidade para o pessoal do segundo agro e segundo BV. Então, tínhamos uma questão onde temos um problema. Considerando que x pode ser qualquer número real, simplifique quando necessário cada lei de função e descubra quais delas não representam uma função afim. Então, quer que você identifique a função que não seja uma função afim. Lembrando que toda função afim é definida como y é igual a x mais b, onde o a é o termo que acompanha o x, e o b é a nossa termo independente, ou coeficiente linear. Na primeira alternativa, y é igual a 5x menos 8. Quando ele falou para que vocês possam simplificar é identificar. Veja que aqui ficou fácil. Eu sei que essa daqui é uma função afim, porque eu tenho valores de A, que é 5, o A é o 5, que acompanha o X, e o B é menos 8. Fácil. Então, a primeira não é. Temos uma situação onde a maioria assinalou ou essa aqui ou a de baixo. Vamos ver essa situação. Essa não, está descartada. Essa outra, onde tem um x mais 2 vezes x mais x menos 1 vezes 2. Teve pessoas que errou na hora de fazer a distribuição. Fazer a distributiva é multiplicar o x vezes 2 e x vezes x. Quando eu multiplico x vezes x, eu tenho x ao quadrado. Quando eu multiplico um número por ele mesmo, não é a mesma coisa que c ao quadrado? Então, veja que a variável vai estar ao quadrado. Se ela está ao quadrado, ela não vai ser mais uma função afim, vai ser uma função de segundo grau, mas vamos destrinchar ela aqui. X vezes 2, 2x. Mas, vamos ver agora. 2 vezes x, aqui, ó. 2 vezes x também é 2x. E 2 vezes menos 1, menos 2. Veja que eu tenho uma situação que não é uma função do primeiro grau, uma função afim, e sim uma função do segundo grau, onde eu vou ter os termos A, B e C. Então, simplificando, essa função era x ao quadrado, mais 2x com mais 2x, mais 4x, seria definida dessa maneira. Menos 2. Então, essa daqui não é uma função afim, ela é uma função quadrática. Então, automaticamente, a resposta era essa aqui. E por que a de baixo também é uma função afim? Porque onde temos menos 2x menos 7, veja que o nosso A de uma função afim é menos 2 e o B menos 7. Por isso que ela não é uma função A, porque essa daqui é uma função afim. Nessa daqui que teve pessoas que assinalou essa, achou que esse 2 estava sendo ao quadrado. Não, o 2 está multiplicando quem está no parênteses. Esse 2 não é expoente do parênteses, ele está multiplicando. 2 vezes x, 2x. Veja que o 2 vezes x é 2x, não. X vezes x, que é x ao quadrado. Mais 2 vezes 2, 4. Agora, menos. Veja que esse menos está fazendo o jogo do sinal com todos que estão aqui dentro do parênteses. Aí eu tenho 2 vezes x, 2x com menos
fica menos 2x, porque mais com menos é menos. Esse menos fora está fazendo um jogo sinal com todos eles. E agora, 2 vezes menos 2, menos 4. Menos 4 com menos, para o jogo sinal menos com menos, mais. Então, vai ficar mais 4. E agora, simplificando, essa equaçãozinha aqui poderia ser escrita, ó, 2x mais 2x com menos 2x, veja, se eu tenho mais com menos, corta. Mais 4 com mais 4, eu tenho mais 8. Essa daqui é uma função afim, do tipo que a função afim de uma função constante. Essa aqui é uma função afim constante, porque toda função afim também pode ser constante. Essa função é igual a 8. Então, essa é uma função afim. Muitos marcaram essa, mas a alternativa correta era essa daqui. Essa outra aqui também é uma função afim, onde eu tenho os coeficientes, quem é A é 1 e B é 0. Nessa outra aqui, o A é 0, né? E o B é 8. Então, a alternativa era que tinha y igual a x mais 2 vezes x, mais x menos 1 vezes 2. Tínhamos uma situação onde fala, João necessita alugar um veículo para cumprir seus compromissos de trabalho. A locadora, então, apresentou-lhe duas propostas. O plano A, no qual é cobrado um valor fixo de R$ 100 e mais R$ 2,50 por quilômetro rodado. O plano B, no qual é cobrado um valor fixo de R$ 124 mais R$ 2 por quilômetro rodado. João observou que para um certo deslocamento, que totalizava X quilômetro, o valor final a pagar para um certo deslocamento que totalizava X quilômetros, o valor final a pagar seria o mesmo tanto pelo plano A ou pelo plano B. É correto afirmar que essa distância X é... Ele diz que tinha uma certa distância que os dois planos eram iguais. Se os dois planos eram iguais, eu vou igualar os dois planos. Vou igualar as duas equações. Porque nenhuma, o plano A é 100 mais 250 vezes a quantidade de quilômetros, que eu vou chamar essa incógnita de K, e o plano B é R$ 124 mais R$ 2 por quilômetro, K. Igualando, nesse caso, o plano A com o plano B, igualei as equações. Aí eu vou resolver essa equaçãozinha aqui, matemática. Trazer para o primeiro membro as letras, aí fica 2,50 K. Eu tenho o 2K que estava lá no segundo membro, passando para o primeiro, ele vai inverter o sinal, vai ficar menos 2K, porque ele inverteu o sinal dele. Do outro lado, eu vou ter o 124, vou passar o 100 para o outro lado, invertendo também o sinal. O 124 não muda nada nele. Mais o 100, o que vai acontecer? Eu tinha mais 100, como passa para o outro lado, fica menos 100. Aí eu tenho 2,50 menos 2, meio, ou 50 centésimo, ou meio K, é igual 124 menos 100, 24.
E agora, vamos resolver a equaçãozinha. Vou isolar o K e passar o meio para o outro lado dividindo. Aí vai ficar 24 dividido por meio. Teve pessoas que erraram essa divisão aqui, ó. 24 por meio. Achou que era a metade de 24. Botou 12. Mas 24 por meio é o dobro de 24, porque você dividir 24 na metade vai dar 48. Então a resposta, 48 quilômetros. Tínhamos uma questão bem complexa, onde eu tinha o gráfico, dado o gráfico da função afim, ao lado, qual o valor da raiz, do coeficiente angular e do coeficiente linear, respectivamente. Então, primeiro, uma função afim, ela é definida como y é igual a x mais b. Isso que é uma função afim. Aí eu tenho duas situações, eu tenho dois pontos nesse gráfico. Tenho esse ponto, dado por 1 e 1, e tem um outro ponto que é 2 para x e 3 para y. Para que eu possa identificar os coeficientes que é a e b dessa função, eu tenho que jogar os pontos na função para identificar os coeficientes. Aí eu tenho a função y é igual a x mais b, aonde eu tenho o primeiro ponto, que é o x, vale 1, e y, 1 também. Então, 1 é igual a vezes x, quem é x é 1, a vezes 1 é o próprio a mais b. Aí eu tenho 1 é igual a vezes 1 é a. Então, 1 vai ser igual a mais b. Veja que 1 é igual a mais b. Eu posso dizer que separar uma das letras que b, passando o a para o outro lado, b é igual a 1 menos a. Primeira situação. Agora vamos para o segundo ponto, fazer o mesmo procedimento. Eu tenho um ponto 2 para x e 3 para y. Substituindo na função genérica, y é 3, x é 2, mais b. Aí eu tenho 3 é igual a vezes x, que é 2, eu tenho 2a mais b. Aí eu tenho 3 é igual. Do a vezes 2 é 2a. E b. B em função de a é a mesma coisa que 1 menos a. Então, b é mais 1. Só substituindo aqui, no lugar de b, vamos substituir b. B é 1 menos a. Simples, né? Então, no lugar de b, eu botei o valor que ele... Agora é só resolver. Aí eu tenho 3. Agora, 2a menos a é a. Mais 1. Não é? 2a menos a, mais 1. Aí eu vou isolar o a e passar o 1 para o outro lado. Lá já tenho 3. O mais 1 passando para o outro lado, passa negativo. O valor de a vai ser 3 menos 1.
Já sei o valor do meu coeficiente angular, que é 2. Então, eu já sei que A vale 2. Coeficiente angular. Agora vamos achar o coeficiente linear. Se eu disse que B é igual a 1, B é igual a 1 menos A. Se eu sei que A é 2, 1 menos 2, já achei o coeficiente linear. 1 menos 2, menos 1. Então, achei o valor de A e de B. Aqui, onde está menos 1 aqui, ó? O coeficiente linear é o ponto aonde a reta toca o eixo Y. Menos 1 aqui, ó. Aí eu tenho, ele quer saber, já tenho o valor de B, de A, agora falta achar a raiz. Para que eu possa achar a raiz, eu tenho que pegar, definir qual é a função. Ó, se eu tenho B vale menos 1 e A vale 2. Toda função afim é definida como AX mais B. É só substituir os valores de A e B para que eu possa encontrar a raiz. Aí eu tenho Y, a função genérica é dada por A, eu descobri que é 2, vale 2, e B, menos 1. Então, a função é 2x menos 1. Para eu saber o valor da raiz, é pegar a função 2x menos 1 igualar a zero. Eu vou pegar 2x menos 1 igualar a zero para achar o valor da raiz, que é o local aonde a reta topa o eixo x. Aí eu tenho 2x é igual a 1 positivo. Passou 1 para o outro lado, né? Menos 1 passou para o outro lado, virou 1. Aí eu tenho o valor de x será 1 dividido por 2. Então, o valor da raiz é 1 meio. Então, achei as três respostas. Aqui é a raiz, 1 meio. O menos 1 é o valor, é B, que é o coeficiente linear. Vou chamar de CL. E A é o coeficiente angular, que eu posso chamar de CA. Essas eram as respostas. Tínhamos outra questão também. Na produção de peças, uma fábrica tem um custo de R$ 38,00, mais um custo variável de 50 centavos por unidade produzida. Sendo X o número de peças unitárias produzidas, determine o custo de produção de 500 peças. Veja que eu sei que é uma função afim, porque tem um custo fixo de R$ 38,00. Esse custo fixo é o meu coeficiente linear, mais um custo variável, que é o coeficiente angular. Então, toda função afim é dada por AX mais B. Aí ele quer saber a quantidade, qual é o custo quando eu produzir 500 peças. Veja que 500 peças vai ser a variação, que vai ser o valor variado, que é o X. Aí eu tenho
a função do custo, que depende da quantidade de peças, que nesse caso é 500, é igual 50 centavos vezes a quantidade de peças, que é 500, que eu quero saber, mais 38, que é o valor fixo. Então, a função é dado 50 centavos vezes 500. Se fosse R$ 1 vezes 500, era 500 reais. Mas como eu estou multiplicando a metade de R$ 1, vai ser a metade de 500. Então, 50 centavos vezes 500, 250. 250 mais 38, a resposta, 288. Então, a resposta é 288. O valor do custo dessa produção para produzir 500 peças é igual a R$ 288. Tínhamos uma questão falando, Tony Carlos pegou um Uber para ir à casa de sua namorada, que fica a 18 quilômetros de distância. O valor cobrado é dado pela função da parcela fixa, a bandeirada, de R$ 4. Veja que o valor fixo é o nosso termo B, e 2,50 por quilômetro rodado, que é o angular, o que varia. Temos uma função afim definida com y igual a x mais b. Aí eu quero saber quanto ele pagou. Veja aqui, qual é o valor variável? Ele andou 18 quilômetros. Então, a função quer saber quanto vai pagar quando depender da quantidade de quilômetros rodados, nesse caso. A função que define o valor a pagar, dado pela quilometragem. O nosso valor variável é 2,50 por quilômetro rodado. Aí eu vou botar 2,50 vezes a quantidade de quilômetros rodados, que foi 18, que é o x, né? Vezes 18, somado ao valor fixo da bandeirada, que é R$ 4. 18 vezes 2,50 dá R$ 45, mais R$ 4 do valor fixo, que é a bandeirada, vai dar 45 mais 4, R$ 49. Então, o valor a pagar quando ele rodar 18 quilômetros para ir para a casa da namorada, ele vai pagar R$ 49. Era essa a alternativa. Tínhamos outra questão parecida. O preço pago para tirar xerox em uma papelaria é função do número de cópias tiradas. Até 10 cópias, nós pagamos 75 centavos.
Da 11ª cópia, paga R$ 7,50 pelas 10 primeiras, mais 60 centavos para cada cópia excedente. Então, as dez cópias primeiras é o nosso valor fixo, R$ 7,50 pelas 10 primeiras, e 60 para cada cópia excedente, que é a variável, que é o valor do coeficiente angular, que é o valor de A. Aí ele quer saber quanto a pessoa vai pagar para tirar 20 cópias. Então, a função que vai definir o valor a pagar em função da quantidade de cópias. Se ele tirou 20 cópias, é dado por o valor do nosso coeficiente angular, que vai variar, é 0,60, vezes 60 centavos, vezes a quantidade de cópia excedente. Vai vezes 10. Veja que eu não vou multiplicar por 20, mas é por 10, porque 20 cópias ele excedeu 10 a mais o valor cobrado pelas 10 primeiras, que é de 7,50. Então, a função que vai definir o valor a pagar pelas 20 cópias é dado 60 vezes 10, 60 centavos, que é o valor da cópia, vezes 10, porque foi a quantidade de cópias excedida, dá R$ 6, R$ 6 mais 7,50. Dá 13,50 a resposta. R$ 13,50. Tínhamos uma questão também que suponha que você trabalhe como representante de uma empresa que se dedica à criação de jogos para computador. Seu salário é de 1.800 fixo por mês, acrescido de R$ 25 por jogo vendido. Salário bom, hein? Se em um mês você vender 12 jogos, quanto você receberá? Veja que você ganha por comissão. Você tem um salário e ganha, tem um valor fixo de R$ 1.800, mais uma comissão de 25 por jogo vendido. Então, essa função é uma função afim, onde o seu salário é dado pela quantidade de jogos vendidos, define. O seu salário é dado pela quantidade de jogos vendidos no mês, somada ao seu salário base. Se durante o mês, se ele ganha 25 reais por jogo vendido, e nesse mês ele vendeu 12, que é o X, então vai ser 25 vezes 12, somado ao valor que ele recebe como salário base, que é 1.800. Então,
O salário será de 25 vezes 12 dá 300, né? 300 mais 1.800 dá 2.100. A resposta, o salário era 2.100. Teve pessoas que nem fizeram o cálculo, só botou a resposta. Eu considerei, mas não era para considerar, tinha que ter feito o cálculo. Então o salário dele era 2.100. Tínhamos outra situação onde temos Mário tem um terreno cujo comprimento é 50 metros, representado por F a medida do perímetro e por X a medida da largura desse terreno. Determine qual a relação ou qual a função que relaciona a medida do perímetro e a medida da largura do terreno. E qual a largura do terreno se o perímetro medir 150 metros. Primeiro, você tem que saber o que é perímetro. Perímetro em uma figura geométrica é a soma das medidas de todos os lados. Então, olha aqui, ó. Perímetro é a soma. Tá vendo esse sinal aqui? Um é ao contrário, é o sinal de somatório. É o somatório de todos os lados da figura geométrica. Eu sei que uma função afim é dada por ax mais b, estamos cansados de saber. Aí eu desenhei o terreno para melhor vocês fixarem. Ele tem como comprimento 50 metros de comprimento, tanto de um lado como do outro. E a largura desse terreno é dado por x. Vejam. Aí ele quer saber qual é a função que relaciona a medida do perímetro e a medida da largura do terreno. Veja que se fosse para eu calcular a medida do perímetro em função da medida da largura, eu posso dizer que o perímetro é dado por. Veja, perímetro é a soma de todos os lados. Se esse lado mede 50, esse outro aqui também vai medir 50. Se esse lado mede x, o outro também mede x. Se eu somar todos os lados, eu vou ter 50 mais 50 é 100, x mais x, 2x. Então, a função é dada por 2x, que é x mais x, quando eu somo todos os lados. X mais x, 2x. 50 mais 50, 100. Então, a função é dada por 2x mais 100. Pronto, resolveu a primeira parte. Agora, ele quer saber qual é a largura do terreno se o perímetro medir 150. O que é que eu vou fazer? Eu já sei que a largura que a função é essa. 2x mais 100. E ele diz que o perímetro já mede 150. Ele quer saber a largura. Se o perímetro já mede 150, é só botar no lugar de perímetro 150 aqui, ó. E igualar a função para eu descobrir o valor de x, que é o valor da largura. Igual a 2x mais 100. Equaçãozinha básica. Primeiro vou passar o 100 para o outro lado, invertendo o sinal. Deixar de um lado 2x.
150 menos 100 dá 50. O x vai ser igual a 50, porque 150 menos 100 é 50. O 2, passando para o outro lado, passa para o outro lado dividindo. 50 dividido por 2. Veja que a largura será 25. Então, a largura mede 25. E a função 2x mais 100. Tínhamos uma questão também complexa sobre a fábula da lebre e da tartaruga. Foi recontada utilizando-se o gráfico para descrever os deslocamentos dos animais. Determine após quanto tempo a tartaruga alcançou a lebre. Primeiro, vamos analisar os pontos dessa função. Em azul, veja que eu tenho uma situação que é a descrição da viagem da tartaruga. Veja que ela é uma função afim. Ó. A tartaruga viaja de acordo com uma função afim. Função linear. Né? Enquanto a lebre viaja com não uma função diferente. Aqui uma função linear, mais linear, mais linear. Ela viaja com 3 funções diferentes, enquanto a função da tartaruga é uma velocidade constante, uma função afim. Aí ele quer saber com quantos metros a tartaruga igualou a distância que a lebre percorreu. Então, ó, nesse pontozinho aqui, ó, elas igualaram. Não é isso que ele quer saber? Pergunta. Determine após quanto tempo a tartaruga igualou a lebre. Nesse pontozinho aqui, ó, que é mais ou menos com 50 metros. Quando ela percorreu 50 metros, ela igualou. Mas vamos analisar o seguinte também. Veja, a tartaruga percorreu os 200 metros em 240 minutos. Não foi? Então, o primeiro ponto aqui, ela finalizou o percurso de 200 metros em 240 minutos, enquanto a lebre percorreu os 200 metros em 245 minutos, porque ela ficou um tempo aqui, ó, dormindo, parada, sem andar em lugar nenhum, ficou aí, o tempo todo aqui, aí, dormiu mais ou menos 235 minutos dormindo. Então, vamos analisar o seguinte, na primeira situação, primeiro ponto, a tartaruga andou 240 metros, que é x, e percorreu 200 metros, que é y. Vamos identificar o nosso coeficiente angular jogando na situação. Eu tenho 200 é igual o A. Porque eu tenho que achar o coeficiente angular para saber em quanto tempo ela andou e chegou, igualou o ponto da lebre. O x é 240 mais, veja só, galera,
O que que essa função nos diz? O seguinte, ó, a lebre. Veja que a tartaruga andou aqui, ó, no ponto zero. Veja que a função dela diz o quê? Que zero é o momento que o gráfico intercepta o eixo y. Então, eu identifiquei aqui o meu coeficiente linear, que é zero. Aí eu tenho aqui 200, que é a metragem que ela percorreu. Ela percorreu 200 metros em 240 minutos. E eu não sei qual é o valor do meu coeficiente angular, mas ela percorreu em 240 minutos, que é o x, que variou. Somado, se ele saiu do início, somado a zero, porque zero era o valor inicial do coeficiente, não somou nenhum minuto, ela saiu do minuto zero, porque no gráfico eu já sei o valor de b, que é zero. Logo, eu tenho que o coeficiente angular que define o gráfico da velocidade é 200 dividido por 240. Simplificando, corta um zero com esse zero. O coeficiente angular da velocidade da tartaruga, simplificando 20 por 4, por 5, por 4 que diga, 20 dividido por 4 é 5, 24 dividido por 4, 6. Veja que eu já tenho o valor do meu coeficiente angular, que é 5 sextos. Para que isso? Para que nós possamos encontrar o momento em que a tartaruga percorreu os 50 metros, porque foi nesse pontozinho aqui, ó, que ela andou 50 metros e em X minutos. Nesse pontozinho aqui, ela alcançou a lebre. Então, no ponto X, ela percorreu 50 metros. Vamos jogar na função. Quando ela percorreu 50 metros, veja que eu já tenho o valor do meu coeficiente angular, que é quanto? 5 sextos. Eu já tenho o valor de A. Por isso que foi interessante eu encontrar o valor de A somado a B. 5, que é o A. X é o valor que eu quero encontrar, que é o valor minutos, né? Aqui no gráfico, o ponto X. Eu já sei que B vale quanto? B vale 0, que ela partiu de 0 minuto. Aí eu tenho 5x, 50 é igual a 5x, ou 5x igual a 50. Aí eu vou ter x vai ser igual a 50 dividido por 5 sextos. 50 dividido por 5 sextos, eu tenho uma divisão de fração. Nessa divisão de fração, conserva a primeira fração, que é 50, multiplica pelo inverso da segunda. 5 sextos, invertendo numerador com denominador,
eu vou ter 6/5. Agora ficou fácil. 50 vezes 6, 300. 300 dividido por 5, 60. 60 minutos. E o que foi a alternativa? Era para ser essa aqui, é porque esqueci um zero. Aqui era 60 minutos. Mas eu analisando as alternativas, o rascunho, não vi ninguém botando 60 minutos. Por isso que essa questão não foi anulada, porque nos rascunhos de vocês não tinha ninguém chegado a esse valor 60 minutos. Por isso que não foi anulada. E para finalizar, temos a questão, sabendo que inicialmente um reservatório A está com 720 litros de água e que perde água, quer dizer, que menos perde água a uma taxa constante de 10 litros por hora, enquanto que o reservatório B está com 60 litros e ganha mais, né? A água a uma taxa constante de 12 litros. Nessas condições, quanto tempo eles conterão o mesmo volume? Veja que é a mesma situação. Eu quero saber quando é que os volumes do tanque A é igual ao volume do tanque B. No tanque A, ele tinha 720 litros e perdia 10 litros por hora, ou seja, 10 menos 10 litros por hora. E ele quer saber quanto será igual, enquanto um tinha 60 e ganhava, ou seja, mais 12 litros por hora. Igualei, vamos resolver a equação. Para resolver a equação, vamos fazer da seguinte maneira: deixar de um lado as letras e do outro os números. Desse lado aqui, vamos deixar os números. 720. Veja o que vai acontecer. Eu vou passar o menos 10 para o outro lado. Vai virar mais 10. O 60 vindo por esse lado vai ficar menos 60. Aí eu tenho 720 menos 60. Do outro lado, eu já tenho o 12H. Já tenho 12 horas. Passei o menos 10 para o outro lado, ficou também, inverteu o sinal, mais 10. Mais 10H. Aí eu vou ter 12H mais 10H, eu vou ter 22H é igual 720 menos 60, 640. 640 não. 660. Então, o H será 660 dividido por 22. 660 dividido por 22 é 30. Resposta: 30 horas. Então, após 30 horas, os dois reservatórios teria a mesma quantidade de água. Então, está finalizada a nossa correção.